Olá, meu nome é Vitor Gabriel, aluno do curso de Engenharia Civil da Faculdade Santa Maria. Eu e minha equipe iremos falar sobre a teoria das cargas móveis, linhas de influência e trem tipo, determinação das linhas de influência de momento e cortante em uma viga biapoiada da disciplina de Estática das Construções 1. Na teoria das cargas móveis, os carregamentos estão divididos entre cargas permanentes e cargas acidentais. Cargas permanentes, né? O que são? É o próprio peso da estrutura, paredes fixas, pisos, contrapisos, né? A análise desses esforços é realizada utilizando-se o diagrama de esforço normal, o diagrama de esforço cortante e o diagrama de momento fletor, né? Obtendo, sim, os esforços mais desfavoráveis atuantes na estrutura e os correspondentes deslocamentos, que são únicos, né? Para toda a vida útil da estrutura. As cargas acidentais. Nelas, os esforços não variam apenas com a magnitude das cargas aplicadas, mas também com a posição, né? Portanto, o projeto como uma viga de ponte, ela envolve a determinação da exposição das cargas móveis, que produzem valores extremos dos esforços internos nas seções transversais do elemento. O procedimento geral das cargas móveis, né? É posicionar a carga móvel que provoca os valores limites, né, na estrutura, com o auxílio das linhas de influência. Sou o aluno Abdon Cipriano Rocha Neto, de Engenharia da Faculdade Santa Maria e vou dar continuidade ao assunto falando de linha de influência. Linha de influência é o efeito elástico E em uma dada seção S, é a representação gráfica ou analítica do valor deste efeito naquela seção S, produzido por uma carga concentrada unitária de cima para baixo, que percorre a estrutura em geral. Os valores positivos dos esforços na linha de influência são desenhados para baixo e os valores negativos para cima. Tem um gráfico de linha de influência de momento fletor para uma seção S. Uma linha de influência mostra como um determinado esforço numa seção varia quando uma carga concentrada move sobre a estrutura. A linha de influência é construída sobre o eixo da estrutura, sendo que as abscissas representam a posição da carga móvel e as ordenadas representam os respectivos valores do esforço considerado. Na figura acima, vemos um exemplo de como vão ser construídas as linhas de influência. Temos uma ponte onde a carga móvel vai percorrer e com isso poderemos traçar o gráfico de linha de influência. Algumas observações. A seção e o efeito estudados são fixos. A posição da carga é que varia. Não confundir linha de influência com diagrama de esforço solicitante. Efeito elástico. Momento fletor, esforço cortante, reação de apoio, deformações em flecha. Considerar válido o princípio de superposição de efeitos. Os princípios estudados até aqui são para estruturas isostáticas e hiperestáticas. As unidades de linhas de influência de um momento fletor são unidades de comprimento. As linhas de influência de força cortante, normal e reação de apoio são adimensionais. Oi, meu nome é Felipe Silva, aluno do curso de Engenharia Civil da Faculdade Santa Maria, Cajazeiras, e irei dar continuidade sobre a questão da disciplina de Estática das Construções 1, explicando o que é trem tipo. Dando continuidade ao que o colega falou, sabemos que numa ponte ou viaduto temos cargas móveis que trafegam sobre essa estrutura e causam algum esforço a ela. O trem tipo nada mais é que um veículo padrão, rodoviário ou ferroviário, utilizado para calcular a resistência de uma estrutura que terá que suportar cargas móveis, como no caso de pontes e viadutos,
Com isso, é possível fazer a simulação de peso no local e calcular o dimensionamento de cargas real que a obra precisará sustentar. No Brasil, segundo a NBR 7.188 de 2013, os trem-tipos são de 3 eixos, espaçados em 1,50 m entre si, como podemos ver aqui, e com o veículo possuindo 6 metros de comprimento por 3 metros de largura. Essa é a representação do trem-tipo, que passa pela estrutura, com seus 3 eixos de 1,50 m, espaçados entre si, e essas são suas dimensões, 3 metros de largura por 6 metros de comprimento. E essa é a representação do trem-tipo na ponte, quando vamos calcular as linhas de influência. Cada eixo, representado aqui, receberá uma carga de valor X kN. Meu nome é João Evelyn, sou do curso de Engenharia Civil da Faculdade de Santa Maria. Vamos agora determinar a cortante e o momento no ponto B e C. Temos aqui uma viga biapoiada com 10 metros de comprimento e 6 pontos, com 2 metros a distância entre eles. Temos também uma carga móvel de 12 kN por metro. Vamos aplicar o trem-tipo nela. O trem-tipo tem 100 kN e 50, com a distância de 2 metros, e multidão interna de 20 e externa de 20. Meu nome é Tamara, faço o 5º período de Engenharia Civil na Santa Maria e agora irei dar continuidade falando sobre a cortante no ponto B. Aqui já está posicionado o trem-tipo na estrutura e aqui está a maior altura do ponto B, que é menos 0,2, e sua maior carga, que é 100. Pegamos uma distância de 2 metros e localizamos sua outra carga, que ficou no valor de 50, e aqui vai ser 0. Aqui está a sua carga de multidão, que é 20. E agora iremos encontrar a cortante mínima no ponto B, que é essa parte aqui de cima. Então, o 100 está aqui, ó, sua carga, vezes sua altura, que é menos 0,2, mais 50, sua outra carga, vezes 0, que está aqui o 0, mais 20, sua carga de multidão, vezes 2, que é essa distância daqui para cá, 2 metros, vezes menos 0,2, que é a sua altura. Então, base vezes a altura dividido por 2. Encontramos o valor da cortante mínima em B, que ficou menos 24. E agora iremos encontrar a cortante máxima no ponto B. Pronto, aqui ó, está a sua maior carga, que é 100, e sua maior altura, que é 0,8. Suas cargas de multidão, 20. Sua outra carga, que pegamos uma distância de 2 metros e localizamos a sua outra maior altura, e sua outra carga, que ficou 50. E outros valores aqui, que vai botando de 2 em 2. Então, 100 aqui, vezes 0,8, mais os 50, sua outra carga, vezes sua altura, 0,6, mais 20, sua carga de multidão, que tá aqui, ó, vezes o 8, que é daqui para lá, 2, 4, 6, 8, somamos eles, do ponto B para lá, vezes o 0,8, que é o ponto B aqui, ó, sua maior altura, dividido por 2. Que encontramos o valor da cortante máxima em B, que ficou 174 kN. Bom, agora dando continuidade falando sobre o momento no ponto B. Está aqui. Então, aqui está posicionado suas cargas, 100, que é sua maior carga, e sua maior altura, que é 1,6.
aqui está a sua outra carga, que é 50. Ficou com sua altura de 1.2. E aqui suas cargas de multidão, espalhadas ao longo do trem tipo. Bom, aqui já está posicionado, né, o trem tipo no gráfico do momento. E vamos procurar agora o momento mínimo em B. Como aqui está aqui sem nenhuma carga, sem nenhum valor, então ele vai zerar o momento mínimo, 0 kN/m. E agora iremos procurar o momento máximo em B. Está aqui a sua carga, 100 daqui do ponto B, vezes 1.6 sua altura, mais 50, está aqui, vezes 1.2 sua altura, mais o 20, que é a sua carga de multidão, vezes o 10, que é aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10. Soma todos os valores, que é a base, vezes a altura, 1.6, que é do ponto B, dividido por 2. Encontramos o momento máximo em B de 380 kN/m. Já posicionamos o trem tipo na estrutura, no gráfico de cortante no ponto C. Agora precisamos posicionar esse carregamento de tal forma que cause a pior situação possível na estrutura. No caso, a maior carga aqui é 100, posicionamos na sua maior altura, que é menos 0,4. E a 2 metros dela posicionamos o 50, que fica em cima do menos 0,2. E posicionamos as cargas de multidão interna e externa no longo da estrutura. Precisamos encontrar agora a cortante mínima no ponto C, que ficará 100 vezes a sua altura, menos 0,4, mais o 50 vezes a sua altura, menos 0,2, mais o 20 das cargas móvel, vezes 4, que é a sua base, vezes a altura, que é menos 0,4, dividido por 2. Calculamos essa equação e encontramos cortante mínimo em C de menos 66 kN/m. Agora vamos determinar a cortante máxima de C. Nesse caso, do mesmo jeito que posicionamos aqui, posicionamos aqui embaixo a sua maior carga na sua maior altura. 100 está posicionado no 0,6 e a 2 metros dele posicionamos o 50 no 0,4. E a carga de multidão posicionada ao longo da estrutura também. Nesse caso, do mesmo jeito de cortante mínimo, é a cortante máxima. 100 vezes sua maior altura, 0,6, mais 50 vezes sua maior altura, 0,4, mais 20, a carga de multidão, vezes a base, que é 6, vezes sua maior altura, 0,6, dividido por 2. Calculamos isso e encontramos 116 kN/m. Vamos agora determinar o momento máximo no ponto C. Já botamos aqui o trem tipo no gráfico de momento do ponto C. Do mesmo jeito do outro, colocamos a maior carga na sua maior altura, 100 no 2.4, e a 2 metros dele o 50 no 1.6. E a carga interna e externa de multidão ao longo da estrutura. Para encontrar o momento máximo no ponto C, colocamos o 100 vezes sua maior altura, 2.4, mais o 50 vezes sua altura, 1.6, mais 20, a de multidão, vezes sua base, que é a estrutura inteira, dá 10, vezes sua maior altura, que é 2.4, dividido por 2. Calculamos isso tudo e encontramos o momento máximo no ponto C de 560 kN/m. Para encontrar o momento mínimo no ponto C, não tem como, porque não tem nada aqui em cima. O gráfico aqui é zero.